Paz e graça, Shalom, paz de Deus. Irmãos, hoje eu estou aqui no Parque da Paz. Eu gostaria de mostrar depois para vocês alguma coisa do Parque da Paz, próximo onde eu moro, irmãos. Hoje realmente está tranquilo aqui, sempre tem muita gente, hoje não tem ninguém. Ele tem uma lagoa, bastante aves. Eu estou aqui na comunhão e senti de vir aqui, irmãos, para ler um trecho da palavra de Deus, para deixar para os irmãos meditarem. Onde está escrito no Evangelho de Lucas, eu vou ler aqui nesta Bíblia, que é uma outra tradução, porque eu tenho várias Bíblias, né? Só um momentinho, irmãos, que o vento está começando a soprar um ventinho aqui. Mas eu vou ler no Evangelho de Lucas. Essa Bíblia tem tradução em inglês e português. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 6, do Evangelho de Lucas, no versículo, vamos ver aqui, irmãos, qual versículo. Irmãos, me perdoe que eu estou demorando, porque por causa do vento que está soprando bem pouquinho, mas vocês não estão ouvindo, mas está um ventinho, está gostoso aqui. Eu vou ficar um pouco aqui em espírito de oração também. Então, irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Vou ler só esse versículo, irmãos. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo somente até aqui? Foi uma pregação que o Senhor Jesus fez, irmãos, para aqueles homens que estavam ali, muitos deles, irmãos, eram fariseus, e logicamente que nós temos que cumprir a lei também. A lei moral é uma lei que eu gosto de cumprir, irmão. Nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Porém, era um dia de sábado, irmãos, e os discípulos do Senhor Jesus e os publicanos viram ali, irmãos, os discípulos com fome, e eles foram e começaram a reprovar os discípulos, porque eles viram que os discípulos estavam rabiscando, ou melhor, tirando espigas, né, para comerem. E começaram a criticar. Os discípulos do Senhor, todos eram judeus, que a obra da salvação veio dos judeus, veio de Deus, mas nasceu no meio de Israel. Tanto é que a tribo de Davi, irmãos, isso que é o leão da tribo de Judá, certo, irmãos? Geração de Davi. Os irmãos observam que ali então, aqueles homens guardadores da lei começaram a incriminar os discípulos, porque eles estavam colhendo espigas para se alimentar, e era um Shabat. E o Senhor, naquele momento, irmãos, está tendo umas moscas. O Senhor, naquele momento, eles foram falar com o Senhor. O Senhor Jesus respondeu-lhes e disse para os fariseus: vocês não sabem, nunca lestes, que Davi fez quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da preposição e comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só os sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Glória ao Senhor. Vejamos, irmãos, que ali o Senhor estava mostrando para eles que tinha que guardar. Porém, o Senhor
é o Senhor do sábado, quer dizer, nós sabemos que houve uma mudança radical na época de Constantino. Ele passou o domingo no lugar do sábado. Por isso que o dia que nós temos que lembrar como dia do Senhor, todos os dias são do Senhor, mas é o sábado. Isso é biblicamente, podemos conservar isso, porque na verdade é uma realidade. Eu não sou adventista, mas porém eu tenho que falar a verdade. Isso foi mudado num concílio e houve, eu não me recordo agora se foi em Constantinopla ou se foi em Niceia, na época de Constantino, e aderiram ao domingo como dia do Senhor, porque disseram que o Senhor Jesus ressuscitou no domingo. Lógico, claro, ele nunca ressuscitaria no sábado, porque ele tinha que cumprir a lei. Então, irmãos, eu acredito assim. Ninguém é obrigado a acreditar como eu, certo? É um parecer meu que eu estou passando aqui para os irmãos. Um dia eu posso até passar um estudo sobre isso, mas um estudo mesmo. Mas o que eu quero me referir aqui, irmãos, nesse capítulo, não é esse assunto. Quero me referir aqui, vou montar um pouquinho. Eu vim aqui pensando que não ia ter nada para... Aqui é o Parque da Paz, mas tem umas moscas aqui tirando a minha paz aqui. Então, eu gostaria de entrar num assunto aqui, para vocês, que estão me ouvindo, a respeito do versículo que nós acabamos de ler, capítulo 6, né? No versículo 46, onde nós falamos aqui justamente essa parte que fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Irmãos, hoje é a mesma coisa. Tem muitos que falam Senhor, Senhor, mas não fazem o que o Senhor quer. Estão fazendo as coisas diferentes, irmãos. Não estão honrando a palavra de Deus. Não estão honrando aquilo que Deus deixou para que nós honrássemos. Aquilo que nós devemos honrar. A família deve ser honrada. E nós estamos vendo aí ideologias que ferem o lado cristão, o lado messiânico, e querem tirar o valor da família. E vemos que também há pessoas que apoiam, certas pessoas que estão agindo dessa maneira. Agora vejam bem, irmãos, uma parte da palavra de Deus, eu não me recordo agora o capítulo, irmãos, mas está escrito assim: se nós somos o templo de Deus, e aquele que destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Imaginemos que você tem cumplicidade ao destruir o templo de Deus, que é você mesmo. Você mesmo coloca alguém em algum lugar que promove uma lei, que autoriza uma lei, que tira o direito, praticamente, de um ser divino, é um ser humano que nasce no ventre de uma mãe, irmãos. E o ser humano, quando ele nasce, irmãos, ele é inocente, ele não é culpado. Por quê? Ah, mas tem o pecado original. Bom, sobre isso, irmão, é uma questão de pensamento individual, porque, veja bem, Deus, ele conhece os corações. Qual é mais pecado, irmão? Você pegar uma criança que está dentro de um ventre com uma determinada idade ou determinados meses, vamos dizer assim, e você pedir para tirar porque você não quer aquele filho, porque aquele filho veio de uma forma que você não queria, talvez por motivos diversos que existem na sociedade, certo? E esses motivos, muitas das vezes, eles são realmente motivos criminosos, né, podemos dizer assim.
Existem pessoas que são estrupadores, infelizmente, pessoas que são pedófilos, pessoas que, enfim, não há nem como a gente comentar aqui porque seria até um pouco pesado. Logicamente, irmãos, que a pessoa, no fato, no caso desse, se traumatiza e não quer ter aquele filho. Porém, irmãos, vejamos uma coisa. Se foi gerado, mesmo sem a vontade da pessoa, nós não temos o direito de tirar aquela vida. Então, o que a pessoa deve fazer, irmãos? Deve deixar aquela criança nascer e depois entregue ela para uma associação, eu não sei como é o nome, de doação, e aquela criança seja doada. Você não precisa nem vê-la. Você pode chegar, existem maternidades que fazem isso. Você não quer nem ver a criança, você já pega, dali mesmo, quando tira, você nem vê. Eles já levam para doação. Você não cometeu nenhum crime. Ah, mas se eu tirar também não é crime. Não, aí você está cometendo, aí você está participando de uma coisa que Deus não se agrada. Porque aquilo que você foi gerado dentro de você também não teve culpa do que aconteceu. De maneira que foi gerado. Não teve culpa. Então você está participando, você pode se tornar uma matricida. Nesse aspecto, se você já fez isso alguma vez e nunca ninguém te explicou, a partir desse momento você fique sabendo que isso não está correto, não está de acordo. Então você deve, nesse momento então, de agora para frente, não fazer mais isso. Eu conheço pessoas que aconteceram casos assim, a pessoa doou, depois deu a criança para ser... Ouvi casos, melhor, que a pessoa deu a criança para ser cuidada por outras pessoas, por outras famílias. A pessoa não está cometendo nenhum crime, ela não é obrigada a ficar com aquilo que não foi gerado de uma forma natural, mas que foi gerado por uma brutalidade, por um criminoso, vamos dizer assim. Mas você sabe o plano que Deus tem com aquela criança? Você não sabe, você não pode... Tem coisas que parece que está tudo errado e depois lá na frente a gente vê o resultado, irmãos. Por isso nós temos que ter cuidado, nós temos que honrar a Deus, como nós vemos nesse versículo. E muitos não aceitam, então vão lá e destroem o templo de Deus. Ah, mas como é que o irmão pode dizer que aquilo é templo de Deus? Eu posso dizer, porém, se ele não se tornar um templo de Deus, como deve ser, o problema também não é seu. Você fica livre. Mas se você comete um ato de pecado, matricida, ah, mas se é um caso de saúde pública, bom, aí existe a medicina, existem os médicos que podem analisar. Aí já não compete a mim. Se uma criança está, vamos supor, que ela nasce, mas ela tem alguma parte no seu corpo que está faltando, bom, aí o que vai fazer ela viver poucos dias, poucas semanas, não cabe a mim tomar nenhum partido, nem falar nada, porque eu não sou médico. Eu estou falando aqui a respeito do que está acontecendo hoje no mundo, de uma forma geral. As pessoas estão simplesmente usando isso como se fosse uma coisa normal. Então vai lá, às vezes está casado direitinho, não quer o filho, porque acha que está novo, manda tirar. Vocês acham que está certo isso? Tem muitos métodos para impedir, sem ser esse tipo de coisa. Então, irmãos, eu repudio esse fato, esse ato, porque isso é antibíblico, anticristão. Quando eu vejo uma pessoa, irmãos, apoiar alguém que está fazendo alguma coisa anticristã, eu não considero aquela pessoa um cristão. Porque o que é o anticristo? É aquilo que vem contra tudo que se diz que é Cristo.
E nós estamos vivendo já numa época, irmãos, em que o espírito do anticristo, eu não vou nem dizer que ele está se manifestando, eu creio que já está na terra o próprio anticristo. Eu creio que já está na terra o próprio anticristo. Eu tenho os meus pensamentos. Então nós devemos ter cuidado, cautela, para que nós não venhamos cometer, irmãos, ao invés de pensar que estamos agradando a Deus, estamos fazendo a vontade de Satanás e depois o Senhor nos destrói. Porque está escrito, aquele que destruir o templo de Deus, o Senhor o destruirá. Então você que é cristão mesmo, que diz que é cristão, irmão, cristão, o que é ser cristão? Bom, para começar, os discípulos no começo não eram chamados cristãos. Eles foram chamados cristãos lá em Antioquia, mesmo porque os discípulos, eles eram judeus. E sendo judeus, eles usavam esse nome cristão. Esse nome é um nome que foi adaptado, transliterado, vamos dizer assim. Porque eles usavam Hamashia, que quer dizer Messias. Yeshua Hamashia. Quando foi transliterado para o grego, na Bíblia, certo? Na Nova Aliança, que seria mais, nós falamos Novo Testamento, mas seria melhor, eu acho assim mais correto, né? Não é que está errado falar Novo Testamento, mas eu acho que mais correto seria Nova Aliança. Mas tudo bem, o Novo Testamento também não está fora. Então, irmãos, no Novo Testamento, no início, eles não eram chamados cristãos. Muitas das vezes foram chamados de seita dos nazarenos. Muitas das vezes, se você pegar uma Bíblia judaica, você vai ver que está escrito comunidade messiânica. Mas em Antioquia, se eu não me engano, Antioquia, não estou com a Bíblia aberta aqui, eles foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos então analisar o que é ser um cristão. Ser um cristão é cumprir as palavras de Cristo. O que nós lemos aqui? Como que nós lemos aqui, irmãos? Se prestar atenção, eu vou repetir aqui para vocês. Capítulo 6 de Lucas. Eu vou repetir novamente, irmãos. Eu acho que vocês estão entendendo bem, eu não estou sendo eloquente aqui. Eu estou sendo bem natural para que vocês possam entender. Não é, irmãos? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. O versículo 47 falou isso, mas nós lemos o 46, não é? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? O Senhor fez uma pergunta. Então você fala Senhor, Senhor, pede tanta coisa para Deus, para Adonai, para Hashem, Elohim. Tudo isso que eu estou falando quer dizer Deus. Irmão. E Elohim faz, muitas das vezes, para você. E na hora que Elohim pede alguma coisa, você não faz? Por que que você não faz? Por que que você só quer receber e não quer fazer? Por que você só quer ser abençoado e não quer contribuir à benção que você recebeu? Como se contribui a benção? Nós somos eternos devedores, mas como se contribui a benção? Nós adorando a Deus, tentando o máximo cumprir a sua palavra, lutando contra tudo e contra qualquer coisa que foge de dentro daquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo. Porque se você fala que é cristão e faz o que não é para um cristão fazer, então você está sendo mentiroso. Você está mentindo a você mesmo. E você pode dizer, e você não tem pecados? Todos temos pecados. Ainda que fomos batizados, e tem denominações que falam que
depois que batizou não tem pecado. Você está enganado. Você foi perdoado os teus pecados por Cristo, através da morte e da ressurreição dele na cruz, o pecado da condenação que você carregava. Mas isso não quer dizer que você não possa continuar pecando, até mesmo involuntariamente. Mas agora nós temos Cristo, Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Agora nós podemos pedir para Deus o perdão. Por isso que o apóstolo João escreveu numa das suas epístolas: se alguém pecar, temos um advogado que é Cristo. Antigamente, irmãos, não existia esse advogado. A misericórdia de Deus ela é muito grande, ela é infinita. Ela vai muito além daquilo que nós possamos imaginar. Porém, nós não podemos abusar da bondade de Deus. Então, você que está ouvindo esta pregação, presta atenção. Se você cometeu alguma coisa ilícita, se você fez alguma coisa, ainda há esperança para você dobrar o teu joelho e se humilhar na presença de Deus, e poderoso é o Senhor para que restituir aquilo que você perdeu. Mas você deve agir conforme o que está escrito. Não é porque o Senhor teve misericórdia de ti uma vez que você vai de novo cometer a mesma infração. Está compreendendo? O Senhor Jesus Cristo disse assim, sua palavra, está bem claro: eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. Bom, aqui na terra a nossa vida, irmãos, ela é passageira. Mas nós vamos ter vida com abundância como? Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele habita dentro de nós, dando-nos a vida, uma vida diferenciada, uma vida espiritual, uma vida que abrange o nosso espírito, a nossa alma, o nosso sentimento espiritual, a nossa personalidade. Por isso que Ele pede o nosso coração. E muitas das vezes interpretam as pessoas que é esse coração que está aqui dentro do nosso peito. Não, isso é espiritual, irmão. Quando o Senhor pede o nosso coração, Ele quer dizer: eu quero a tua vida, eu quero o teu caráter, eu quero a tua moral, eu quero a tua personalidade, eu quero tomar conta, dominar o teu ser, eu quero que você seja um instrumento para a transmissão da minha palavra, da palavra de Elohim, de Hashem. Por isso, irmão, não deixe que essa transmissão seja interferida por alguma coisa estranha. Tem muitos que já perderam essa transmissão. Tem muitos que já não tem mais. E não cometeram coisas graves. Mas perderam por quê? Porque deixaram de agir no momento que era para agir. Foram omissos. A omissão, irmão, também faz o homem perder a transmissão com Deus. É como se fosse um afastamento de Deus. Você conhece a palavra, você diz que é cristão, mas você se afasta. Não que você se afaste da igreja, porque você é a igreja quando você está reunido com as pessoas, mas se afasta da palavra. Por isso, apostatar da fé não é deixar uma igreja ou se reunir em outro lugar. Apostatar da fé é deixar a palavra de Deus, deixar a fé em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e não adorar mais a Deus e não crer mais naquilo que Jesus Cristo falou, ou colocar em xeque as palavras do Eterno. Aí você está apostatando. Tem crentes ou cristãos que vão na igreja e são apóstatas, mesmo indo na igreja, porque vão lá apenas por um status. Vão lá apenas para dizer que são cristãos, para dizer que tem uma religião. E o Senhor Jesus, Ele não veio aqui pregar religião. Ele não veio aqui fazer igrejas de pedra. Ele não veio aqui construir prédios. Não, o Senhor Jesus, Ele veio construir e edificar dentro de nós um lugar
espiritual, para que o Espírito de Deus, o Ari Hakadosh, possa trabalhar dentro da nossa alma, elevando o nosso espírito a um grau de santificação, de comunhão e de compreensão de todas as coisas que vêm do céu. Então sejamos espirituais, irmãos, entendamos que essa vida que nós vivemos aqui não é a vida que o Senhor, não é só essa vida que o Senhor quer que nós vivamos. Nós agradecemos a Deus por esta vida, claro, por que não? Mas nós temos que lembrar que esta vida é passageira. Mas a vida que nós vamos ter após esta vida, se nós guardarmos, obedecermos a palavra de Deus, procurarmos pelo menos agir de uma maneira correta, porque não tem ninguém nesse mundo que consegue aperfeiçoar-se aqui. Aqui, irmãos, é um tanto complicado. O homem, ele pende para o mal, mas quando nós estamos ligados com o Eterno, nós procuramos sempre buscar o lado positivo, o lado do bem. Não é porque eu estou falando aqui que eu não posso errar, ou que eu não possa ter errado em muitas coisas na minha vida. Mas eu agradeço a Deus que Deus me deu uma oportunidade de rever muitos conceitos, até mesmo nas interpretações bíblicas, porque muitas das vezes nós também achávamos que não era necessário nos aprofundar nas Escrituras, achávamos que tudo era uma revelação, e hoje nós percebemos que se nós temos as ferramentas, nós sabemos ler, sabemos escrever, nós temos as ferramentas para nos procurar a busca. Não é? Agora, se nós nunca tivemos uma escola, nunca tivemos uma condição para poder aprender a ler ou escrever, aí então é outra coisa. Mas se nós temos tudo na nossa mão e nós não fazemos, então nós estamos sendo omissos. Deus me deu a capacidade de ler, de falar, de compreender. Eu vou usar esses atributos, certo? Para que através deles eu possa aprender, me dedicar mais naquilo que Deus quer que eu me dedique. Assim como um profissional, se ele é engenheiro, ele vai estudar sobre engenharia. Ele já chegou naquela posição, ele vai querer cada vez mais se aperfeiçoar. Se ele é um padeiro, vou falar de coisas assim mais simples. Ele vai querer aprender outras receitas. Se ele é um pedreiro, ele vai querer se aperfeiçoar naquilo que ele faz. E tudo, irmãos. Se ele é uma pessoa que faz limpeza, ele vai procurar sempre os melhores produtos para fazer a limpeza da empresa onde ele trabalha. E nós, irmãos, fazemos tudo que for possível para agradar a Deus. Então estamos dentro desse versículo. Nós ouvimos a palavra, temos ela em nós e procuramos fazer o que ela nos diz. Então guarde esse conselho, meu irmão e minha irmã. Procure fazer aquilo que a palavra fala com você. Deus abençoe, Deus guarde. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando aqui o lugar para vocês. Dizer como é bonito. Deus abençoe, ore por nós, paz e graça, shalom. E compartilhe esse vídeo, irmãos. Porque o meu canal está assim, um pouco boicotado, porém eu acredito que vocês podem me ajudar. Tá bom? Deus abençoe a todos, amo vocês. Paz e graça, shalom e paz de Deus seja com vocês. Glória a Deus, mentira.